1h54. Hayashi, nós estamos conversando aqui com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Rodrigo Hayashi. Hayashi, no bloco anterior, uma telespectadora, a Mari, da estação, falava a respeito, questionava a respeito da falta de eficácia da nossa democracia, né? E ela entende que isso, digamos assim, alimenta um cenário pró-ditadura, né? E aqui tem outra pessoa, eu pediria que você se identificasse, colocasse o seu nome e o seu bairro, mas aqui tem uma frase que me parece também dialoga com muita gente que está nos assistindo. A democracia serve para político roubar e não dá em nada. Meu caro, eu penso que, né, Churchill falava isso, que a democracia é o pior dos regimes, salvo todos os outros. Então, na minha visão, não há outra saída senão pela democracia, né? Foi pelo voto democrático e popular, através de urnas eletrônicas, que o presidente Bolsonaro foi eleito por grande parte da população, pela maioria dos populares. É muito possível, plenamente possível que as pessoas se reúnam para solicitar as mudanças que elas almejam, entendeu? Então, nós não podemos condenar a democracia. O nosso Senado Federal, o nosso Congresso Federal, a Câmara dos Deputados, a Presidência da República, elas são governadores e prefeitos, vereadores, deputados estaduais, são reflexos daquilo que é a nossa sociedade. Nós os colocamos lá através de um processo democrático. Cabe a nós escolher pessoas que de fato sejam dignas de estar lá, de promover as mudanças que acreditamos que têm que ser promovidas, entendeu? Então é muito raso querer criticar a democracia por criticar. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão acerca do que temos feito com o nosso maior instrumento de mudança, que é o voto. Entendeu? Muitas vezes a gente troca o voto por coisas pequenas e banais e não pensa naquilo que de fato vai acontecer durante 4 anos, que é o tempo em que o governante fica no poder. Olha só o que o José da Vila Acre está te perguntando. Itaã, pergunte ao entrevistado. Eu vou lembrar que ontem a própria ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, classificou os integrantes daquele ato de terroristas, né? A própria presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal classificou como terrorismo aquilo ali. E o José da Vila Acre está te perguntando. Pergunte a ele se ele considera os manifestantes terroristas, bandidos, etc. Ou se são cidadãos que, indignados pelas decisões ditatoriais por parte do ministro Alexandre de Moraes, que não respeita a liberdade de expressão, desrespeita o devido processo legal. Enfim, pela inércia do Congresso e ativismo político por parte do STF. Os manifestantes tomaram a atitude de ontem ao invadir os 3 poderes. É importante o posicionamento do presidente. Razoável que as pessoas, por não terem uma vontade respeitada, que elas partam para o quebra-quebra. Isso me dá direito de, numa batida de trânsito, querer bater na pessoa que colidir em mim, ou matar, enfim. Tudo tem limite, certo? Então, aquelas pessoas que de fato quebraram, promoveram o quebra-quebra no Congresso Nacional, na Presidência da República, no STF, elas não podem dizer que não são criminosos. Tá? Tem um crime tipificado no Código Penal, que é o atentado violento ao Estado Democrático de Direito, crime de golpe de Estado, enfim, né, apurado assim, com muita cautela, para que não haja nenhum tipo de justiçamento, para que seja feita justiça, que as pessoas que eventualmente cometeram excessos, elas sejam processadas de acordo com a ampla defesa, prevista a ampla defesa, o devido processo legal, e que se ao final desse processo ficar demonstrado, elas têm que pagar pelos eventuais crimes que cometeram. Isso aí para mim é muito claro. E assim, é importante que se faça uma separação, porque a grande maioria das pessoas são pessoas de bem, que não compactuam com esse tipo de atitude, de ato extremo, entendeu? Isso tem que ser muito bem delineado, para que a gente não coloque numa vala comum pessoas que estão em situações diferentes, entendeu? O extremo, ele é inaceitável. O fato é que os que estavam ali ontem, de equilibrados, não tem nada, né? Então, assim, os que estavam ali estavam por um propósito, né? Criar um ambiente, um caos de tal forma que só por meio de uma ditadura, de um golpe militar, poderia-se trazer alguma normalidade
institucional. Só para responder ao seu Pedro Filho, do bairro do Conjunto Tucumã, eu vou pedir que o próprio entrevistado reforce com você, porque o seu Pedro está dizendo, ele mora aqui no Conjunto Tucumã, ele está dizendo o seguinte, ó, nesse lamentável episódio de ontem, também não havia nenhum político com mandato. Não é verdade, viu, seu Pedro? Tinha político com mandato, sim, inclusive prefeitos, vice-prefeitos de algumas cidades. Foi notícia isso. Nem mesmo nenhum militar armado pedindo a derrubada do poder. Olha, se eles estavam armados ou não, eu não sei, mas que havia muitos militares da reserva, também isso foi muito noticiado. Também não vi em nenhuma imagem de TV ou em grupo de WhatsApp os ocupantes gritando que queriam a tomada de poder. O que houve verdadeiramente foi um ato de vandalismo desnecessário e que os responsáveis devem ser punidos. Façam jornalismo com verdades. Seu Pedro Filho, lá do Tucumã. O Hayashi, o grupo pedia ou não pedia intervenção militar? Responda aqui para o seu Pedro, por gentileza. O seu Pedro ficou bem esclarecido, noticiado na TV, que de fato várias pessoas, né, inclusive com faixas, pediam intervenção militar, a deposição do governo eleito. Isso é extremamente grave. Concordo que havia pessoas que estavam manifestando de maneira pacífica, contudo, aquelas que foram presas, que quebraram patrimônio histórico brasileiro, né, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o prédio do STF, são patrimônio histórico do Brasil, destruíram obras de Cavalcante, patrimônio cultural também, enfim, então, não dá para dizer que não teve violência, grave ameaça, entendeu? Apesar de eu não ter visto nenhuma pessoa armada lá, o fato de terem quebrado os prédios demonstra que, de fato, houve violência e grave ameaça por parte das pessoas que estavam no Congresso Nacional na tarde de ontem. A responsabilização de figuras como Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, você acha que é muito difícil relacionar uma coisa com outra? Do ponto de vista técnico, eu estou lhe perguntando para o advogado. Eu acho, assim, o presidente nunca reconheceu que foi derrotado nas urnas, né? Incitação, enfim, eu acho muito, do ponto de vista jurídico, difícil, do ponto de vista técnico. Difícil criar um liame entre o que está acontecendo e eventual atitude, omissão do presidente da República. Eu estou perguntando do ponto de vista jurídico, técnico, porque do ponto de vista político imediata a relação. Eu acho muito improvável que se estabeleça esse liame. Por seu turno, em relação ao ex-ministro da Justiça e atual secretário, ex-secretário de Segurança, né, há um liame mais factível porque ele, enquanto secretário de Segurança, deixou de tomar algumas atitudes que deveria ter tomado para evitar que aquela manifestação que, em tese, começou pacificamente, descambasse para o que descambou. E vamos lembrar que o Distrito Federal recebe um aporte, um suplemento, em função justamente para garantir né? a defesa desses poderes. Competência do Distrito Federal, da Polícia do Distrito Federal, guardar a segurança da Praça dos Três Poderes, de toda aquela região de Brasília. Então, isso é competência deles. E eles deveriam ter se precavido, né, para o que aconteceu. A gente pode falar... E eles tinham informação, Hayashi, não tinham? Tinha informação. O mínimo que eles... Pode se chamar que foram incompetentes ou deixaram de praticar aquilo que deviam ter praticado. Não, o pior é que o governador, né, o governador do Distrito Federal, ele está numa situação, numa sinuca de bico que é assim, ou ele se considera incompetente ou omisso, né? Não tem outro... Não tem situação bem delicada. É uma situação delicada. Em atos com um maior número de pessoas, foi possível a contenção do pessoal, como, por exemplo, 2017, 2013, né? Sim. Bastava que o efetivo das forças de segurança nacional fossem chamados, que a própria polícia militar do Distrito Federal fosse convocada de maneira mais ampliada. Em 2000, na posse do presidente Lula, havia milhares de pessoas, muito mais gente, e foi possível garantir a segurança. Enfim, eu creio que faltou um pouco de organização e de cautela, de competência. E de atitude mesmo, né? Porque enquanto o pau estava atorando ali, tinha policial comprando água de coco, tirando selfie, é complicado. Ô Hayashi, essa intervenção federal, queria que você explicasse o que o presidente Lula, como é que é do ponto de vista técnico, jurídico. Perfeito. A partir do momento em que
um determinado estado ou o Distrito Federal não consegue cuidar de uma determinada área da relativa à competência, à gestão, pode-se decretar uma intervenção federal. Foi isso que o presidente fez ontem, né? Só que isso tem que ser referendado pelo Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Pacheco já convocou o Congresso Nacional. Extraordinariamente. Extraordinariamente, e a priori até dia 31 de janeiro de 2023, há esse pedido de decretação, essa determinação de intervenção federal no âmbito da segurança do Distrito Federal. Mas aí Todas as ações de segurança pública ficam por conta do interventor, que só se submete à ordem do presidente da República. Presidente da República. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2017, onde ali teve uma diferença porque ele estava em GLO, em GLO, né? E no caso o Exército foi para as ruas, né? No caso a intervenção. Garantia da lei e da ordem, isso. Que é, digamos até mais grave do que aconteceu. Um pouco mais grave, exatamente. Pergunte ao nobre entrevistado o que fazer contra o vandalismo judicial ou o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Aí eu não sei o que é o vandalismo judicial, viu? Francisco Neto, do bairro Adalberto Aragão. Todos sabemos que o pior ato antidemocrático foi a soltura de Lula e o seu efeito dominó com a soltura de outros bandidos, tais como Cabralzinho e Cabral. E o cacique está preso. Francisco Neto, do bairro Adalberto Aragão. Meu caro, eu creio que tudo tem que ser analisado com um pouquinho de cautela, né? Inclusive, há excessos por parte, muitas vezes, do STF, que precisa, de certa forma, agir com mais veemência, às vezes extrapola, mas o que nós vimos tem que ter uma repressão por parte do Estado, porque senão nós vamos descambar numa guerra civil, num caos total. A gente precisa dar um freio nessa situação, entendeu? E isso não muda qualquer tipo de excesso que tenha havido por parte do STF, ao regulamentar, por exemplo, situações como crime que não estão previstas no Código Penal, enfim, há um ativismo de fato no Supremo, mas nada justifica o que nós vimos no dia de ontem, né? Não podemos justificar um erro com o outro, não tem sentido isso. E o custeio dessa máquina toda, essa máquina de promoção do terror, quem está custeando isso, na sua avaliação, tem como responsabilizar? Meu isso é previsto em lei? É importante que seja responsabilizado, porque como você falou no início, esses acampamentos não brotaram do nada. Há um financiamento, há pessoas que pensam e não aparecem o que faz, o que tem que fazer, o que vai acontecer, quais serão os próximos passos. Essas pessoas precisam ser identificadas e punidas na medida daquilo que cometeram, dos crimes que cometeram, entendeu? Então, houve uma convocação, vi que chegaram diversos ônibus em Brasília no dia de ontem. Havia toda uma organização para que isso acontecesse. E se eventualmente ficar demonstrado que outras pessoas, além daquelas que estavam no Congresso Nacional também participaram, elas são igualmente passíveis de punição. Isso aí é tranquilo. Eles são autores ou partícipes do crime, entendeu? Isso aí o Código Penal ele se encarrega de cuidar disso, entendeu? Boa tarde, Itaã. Sou Antônio. Vocês acreditam de verdade que esses que destruíram os três poderes, né, os prédios lá dos três poderes, são as mesmas pessoas que passaram os 60 dias passivos? É isso, seu Antônio? Será que não tinham vândalos de algum outro movimento infiltrado? Bom, seu Antônio, eu vou lhe dizer, olha, tem algumas situações que são complicadas. No Palácio do Planalto, aquilo foi uma imagem que me chamou a atenção. Havia vários malotes de armas que foram roubadas, armas letais e armas não letais, que foram roubadas durante a invasão. Então, quem entrou ali sabia o endereço daquelas armas, Ayashi. Então, assim, tem gente que foi para ali municiada de muita informação. Várias armas foram subtraídas, né? Houve um crime de roubo também, de todos os outros crimes. De dano, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Houve o crime de roubo de armas que estavam no Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e só quem tinha algum tipo de conhecimento privilegiado podia chegar nesse passa para o outro. Nesse local. Só voltando à pergunta do telespectador, do seu Antônio, de fato eu penso que há que se separar quem, de fato, protestou de maneira pacífica e quem fez aquele tipo de vandalismo. É importante que se faça isso, né?
o que tem que ser punido de maneira rigorosa, de acordo com os ditames legais, obviamente, repito, respeitados o devido processo legal, ampla defesa, são as pessoas que causaram dano ao patrimônio público, que causaram terror na Praça dos Três Poderes, que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal. Né? Aquela imagem do sujeito segurando a versão original da Constituição de 88 é de uma agressividade singular, né? Assim, eu diria que os símbolos, né, da democracia, da república, eles foram frontalmente atingidos. Né? O Palácio do Planalto, o STF, o Congresso Nacional. O original da Constituição da República, que na verdade, segundo a ministra Rosa Weber, não seria original, acho que a versão original está guardada num cofre. Ainda bem. O brasão da República, o plenário do STF. Contudo, eu ressalto que esses são bens materiais que pertencem ao patrimônio histórico, cultural, artístico do Brasil, mas a República continua. E ela vai continuar. E assim, pelo que eu estou entendendo, está havendo digamos, uma adequação e os poderes estão, de fato, cuidando. Há uma orquestração, né? Sim. A imagem hoje de manhã do presidente Lula, o presidente Rosa Weber, os presidentes do Congresso e da Câmara, foi realmente uma imagem necessária hoje. Que isso seja reprimido para que nós não descambemos para situações mais complicadas. Graças a Deus, ninguém morreu ontem. Ninguém ficou ferido de maneira grave. Né? A polícia só tinha armas, para ver o tamanho da desorganização, só tinha armas letais para poder atuar. Talvez por isso não tenha atuado de maneira mais veemente, porque várias pessoas poderiam morrer nesse negócio. E graças a Deus que não teve nenhum óbito e ninguém gravemente ferido. Né? Ayashi, para finalizar, que nosso tempo acabou, na tua avaliação, as forças de segurança, de uma maneira geral, foram omissas, coniventes com esses acampamentos, digamos, como para usar uma expressão do ministro Flávio Dino, esses nascedouros de terroristas? Tá, é como eu te falei no início, eu vou voltar a repetir, te falei da outra vez que nós conversamos acerca desse assunto. Mas eu estou me referindo à atuação das forças de segurança, se elas foram Sim. ou não foram omissas. Pois bem, mas é o que eu estou lhe dizendo, voltando à questão da liberdade de associação, liberdade de reunião. Em tese, essa liberdade ela não configuraria um crime tão grave. A partir do momento em que armas são encontradas, que há uma premeditação de invasão ao prédio dos Três Poderes, aí sim haveria necessidade de uma repressão maior por parte das forças de segurança. Então, assim, aquela questão que eu tratei no início, da fragilidade, né, da nossa democracia e da necessidade de que os agentes públicos atuem de acordo com a lei. O agente público ele não pode fugir daquilo que está previsto em lei. Então, eventualmente, se houver uma prisão que não esteja de acordo com aquilo que está previsto no Código Penal, esse agente público pode ser passivo também de abuso de autoridade. Então, é uma situação muito tênue entre uma ação mais enérgica e uma complacência das forças de segurança. Bom, entendeu? Agora o fato é que tem uma ordem judicial, agora Sim, vai ter que cumprir. Pois agora vai ter que cumprir porque os atos de fato descambaram para aquilo que não devia ter descambado. O que os manifestantes, as pessoas que atuaram de maneira mais agressiva, deveriam fazer é se organizar para disputar a eleição em 2024, 2026, quando haverá novas eleições. Isso é plenamente legítimo. O presidente Bolsonaro pode disputar novamente, voltar a disputar. Basta que se organizem e que façam oposição, entendeu? Os extremos eles não podem ser aceitados, não podem ser tolerados. A gente tem que caminhar de maneira tranquila, ordeira, de modo que o Estado democrático de direito continue, que as pessoas sejam respeitadas, que o meu direito de ir e vir seja respeitado, que o meu direito de liberdade de associação, de expressão seja respeitado, e, logicamente, com limites, porque a ninguém é dado ter um direito ilimitado. Né? O meu direito acaba no momento que ele colide com o teu direito. Então, com o Código Penal, enfim, a gente tem que... Mas essa situação tem que ser feita com cautela para que haja, de fato, justiça e não justiçamento. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Assim, eu, como advogado, né, advocacia é indispensável, a administração da justiça tem que prever essa questão também para que ninguém cometa nenhum tipo de excesso. Eu acho que isso é o mais importante. Ayashi, muito obrigado pela tua vinda aqui.
pela tua disponibilidade em nos atender, tá bom? Meu Muito caro, obrigado. eu que agradeço pelo convite, estou disponível para vir aqui no momento que o senhor precisar. Agradeço demais aí a paciência dos telespectadores. Espero ter, de alguma maneira, contribuído para o debate, para que a gente possa avançar enquanto sociedade, né? Eu continuo à disposição de todos. Desejo a todos aí uma boa tarde e um forte abraço. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? Já voltamos com uma figura que vocês vão conhecer aqui, H. Montenegro. Vocês vão saber do que eu estou falando.